e que esta palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Meus irmãos, primeiramente, nós vemos que chegou um homem, um doutor da lei, alguém que conhecia as Escrituras, alguém que tinha entendimento daquilo que era a palavra de Deus. E é interessante que este homem chegou para Jesus, preste bem atenção nisso, hein? Ele chegou para Jesus para fazer uma pergunta a Jesus. Mas aquele homem já tinha uma resposta no seu coração. Eu quero dizer, você que está aqui nesta noite, você que entrou aqui, você que nos assiste pelas redes sociais, muitas vezes nós vamos até Jesus, mas muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Você sabia disso? Quantas vezes você chegou para Jesus e você já tem um conceito daquilo que você quer, daquilo que você pensa, daquilo que você acha. Mas nesta noite eu tenho uma palavra do Espírito Santo para você aqui neste culto. Ouça o que Jesus tem para você aqui nesta noite. Ouça o que Jesus tem para a sua vida. Muitas vezes você chega diante de Jesus para questionar. Eu estava falando aqui quarta-feira e eu quero que você grave bem isso. Quando você tem muito argumento, e tem gente que tem argumento, hein? Tem ou não tem, minha irmã Mali? Tem gente que tem argumento para tudo, mas para Jesus não resolve. Talvez o seu argumento serve para a sua casa, serve talvez para a sua lida no dia a dia, mas para Jesus o argumento não serve. Para Jesus, você precisa de arrependimento. Quando você chega diante de Jesus, entenda uma coisa: Ele já te conhece, Ele já sabe, Ele já sondou a sua vida, porque Ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe muito bem o que você tem no seu coração. Por isso, quando você chegar diante de Jesus, aprenda nesta noite. Chega um coração aquebrantado, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho a minha vida para entregar nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem não queria uma resposta de Jesus, porque ele já tinha o seu conceito, já tinha a sua religião, ele já sabia bem a sua definição daquilo que ele queria. Mas Jesus estava dando a oportunidade àquele homem da lei, para que ele também conhecesse o grande amor de Deus. Quantas vezes você vem até Jesus, você tem uma oportunidade da salvação, mas você chega com argumento, mas você chega com a sua razão, e muitas vezes Jesus quer falar no seu coração, mas você tem tanto argumento, e você não deixa o mestre realizar a obra que ele tem para a sua vida. Deus tem para você um grande projeto, Deus tem para você uma grande obra, e esta obra se chama salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite, Deus quer transformar vidas aqui neste lugar. Talvez você pode dizer assim: pastor, mas eu tenho anos e anos que eu frequento a igreja, já tenho anos que eu conheço a Deus, a minha mãe já me ensinou, a minha mãe já falou, o meu pai também já me falou. Mas nesta noite Jesus está dizendo: se o seu coração não se quebrantar nesta noite, se você não deixar Jesus entrar na sua vida, você vai viver só uma experiência tão longe, tão distante, e você vai perder a oportunidade de conhecer o Mestre nesta noite. Nesta noite Jesus está aqui para falar contigo profundamente, para transformar a sua vida, para você deixar os seus argumentos, as suas razões de lado e dizer: Senhor, eu só preciso entregar a minha vida ao Senhor, e assim, se eu fizer, eu serei uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vidas perderam a oportunidade de encontrar a salvação, porque usaram de argumentos, usaram de artifícios com Jesus. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus conhece o seu coração aqui nesta noite. Você pode sair daqui nesta noite com uma grande bênção, com uma experiência que você nunca viveu, ou você pode sair da mesma forma, vazio, triste, angustiado, sem direção. Mas nesta noite o Mestre Jesus, Ele quer te dar a oportunidade dele trilhar o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que entregaram o seu caminho ao Senhor, todos aqueles que confiaram no Senhor, entrega é confiança. Como você entrega algo a alguém se você não confiar? Se eu chegar perto do Renan aqui
e disser a ele assim: Renan, eu quero te entregar algo. Ele só vai entregar. Entrega algo para mim, Renan, de valor na sua vida que você tem. Ele só vai entregar se ele confiar. Sim ou não, Renan? Assim também é você nessa noite. Jesus está pedindo você aqui nessa noite, não o seu dinheiro, não os seus bens. Jesus está pedindo somente a sua vida aqui nessa noite. Uma entrega que você possa dizer assim: a partir de agora, a minha vida vai mudar, porque Jesus vai estar comigo todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou não só entregar, mas eu vou confiar a Ele a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos ver este homem. Ele chegou diante daquele que podia dar a ele tudo aquilo que ele necessitava. Medite bem a pergunta que ele fez. Ele fez a pergunta mais importante da sua vida: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa é a maior pergunta que o homem pode fazer. A pergunta, realmente, ela era algo que ia mudar a sua vida. E ele perguntou para aquele que podia realmente transformar a sua vida, dar a ele vida eterna, porque só Jesus pode dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deixou aquela oportunidade passar, porque ele queria somente argumentar com Cristo. E eu disse aqui, e eu quero que você grave bem aqui nessa noite. Olhe para do lado aí para o seu amigo, a sua esposa. Olha aí para a sua esposa e fala assim para ela: quem tem muito argumento está fraco. Quem tem muito argumento tem pouco arrependimento. E você precisa nessa noite se arrepender, de entregar a sua vida. Deixa os argumentos para lá. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele operar o milagre da salvação. Você já quebrou tanta cara. Você já errou tanto. Nesta noite, Jesus está te dando a oportunidade de você recomeçar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está aqui para te acusar, para te mostrar o seu defeito, não. Ele está aqui para dizer: eu tenho um novo recomeço para você aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quem tem Jesus na sua vida, Ele muda a sua estrutura. Porque quem não tem Jesus vive uma vida de religiosidade. Como assim, pastor? Ele não ama o seu próximo. Ele não ama o seu próximo. Ele olha para aquele que muitas vezes está enfrentando uma luta, uma dificuldade lá no lar dele. Ele está enfrentando uma dificuldade com o filho. Ele está enfrentando dificuldade consigo mesmo. Aí muitas vezes ele não suporta a luta que ele está enfrentando. E muitas vezes ele sai da presença do Senhor. Sabe o que o religioso vai falar para ele? Ele mereceu viver isso tudo que ele está vivendo. Ele mereceu passar por tudo que está passando. O religioso, ele tem sempre essa palavra, porque ele se acha superior. Ele vê um necessitado, ele vê um irmão passando por lutas, por dificuldades. Ele não tem coragem de dizer assim: vamos orar por ele? Vamos lá na casa dele fazer uma visita? Vamos lá pedir a Deus uma bênção para a vida dele? Mas ele aponta o dedo e diz assim: ele merece o que ele está passando. Você precisa nessa noite de rever alguns conceitos. Para de julgar as pessoas, para de apontar o dedo. Quando você aponta um dedo para a pessoa, 4 dedos estão apontando para você. Para de apontar erro, mas viva como bom samaritano. Ele diz assim: eu não estou preocupado com os seus pecados, porque eu vou perdoar os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está olhando a sua posição social, ele não está olhando aquilo que realmente você é, mas ele está olhando aquilo que você realmente precisa ser. Você será um vitorioso na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de mudar alguns conceitos religiosos que a religião colocou sobre nossa vida. Para você ter Jesus, você precisa de deixar isso, de deixar aquilo. Para ter Jesus, basta você se aproximar dele, porque quando ele chegar até você, ele vai fazer uma obra de salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de deixar nada,
para vir até Jesus, porque quando você chegar diante dele, a sua vida vai mudar, não porque eu estou dizendo, porque ele é aquele que transforma o coração do homem, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós colocamos tantos ritos, tantas coisas. Se você doar tanto para a igreja, você vai receber tanto de Deus. Isso é uma mentira. Deus não precisa da sua doação, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa somente que você aceite Ele entre na sua vida e transforme o seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós queremos transformar aquilo que é maravilhoso, aquilo que é glorioso, aquilo que realmente não passa, aquilo que não vai terminar, aquilo que não vai passar, em coisas passageiras, em coisas que são momentâneas. Pastor, explique melhor isso que o senhor está falando. Se prega tanto, se você der tanto, você vai ganhar tanto. Você começa a negociar com Jesus. Jesus não é negociante. Jesus não é comerciante. Jesus é aquele que morreu por minha causa e por sua causa. E ele está dizendo, aquele sangue precioso quando derramei naquela cruz, foi para te dar uma oportunidade de você nascer de novo e ter a oportunidade de viver eternamente comigo no céu. Meus irmãos, nós não podemos ficar pregando um evangelho de troca de valores, que são valores passageiros, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior. Deus tem a sua glória para te dar, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos viver esse evangelho de mentira, de engano, de troca de valores, porque Deus não está nesse evangelho, meu irmão. Traga aqui aquilo que você tem, que Deus vai te dar. Deus não vai te dar nada, porque Deus não negocia com o homem. Você não pode dar a Ele nada, você só pode entregar. Entrega a sua vida hoje aqui a Jesus, para você viver uma vida completa de gozo, de paz, de alegria, uma paz que excede todo o nosso entendimento. Meus irmãos, esta paz que Cristo dá, ela dura para sempre, amém, meus irmãos? Talvez você está vivendo uma vida de tribulação, uma vida sem sentido, mas nesta noite Jesus quer entrar aqui na sua vida para dar sentido a você, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra diz que um homem foi assaltado. O texto que nós lemos. Ele foi completamente tirado tudo que ele tinha. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, coisas eternas. Jericó, coisas passageiras. Olha para o seu irmão e diz assim: Jerusalém, aquilo que é eterno, não tem fim. Jericó, coisas passageiras, coisas que têm tempo para terminar, tempo para acabar. Mas aquele homem saiu de Jerusalém e foi a Jericó. E chegou ali, descendo ali, o salteador foi lá e tomou tudo que ele tinha. Tomou todo o seu dinheiro, os seus bens, tirou tudo que ele tinha e ainda espancou e deixou meio morto. Meus irmãos, o inimigo, ele existe. E ele é traiçoeiro. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem feito isso nos casamentos, feito isso com os filhos, feito isso com o homem que está longe do Senhor. Ele tem destruído quantos lares, quantas pessoas vocês conhecem estão completamente destruídas. Já não tem mais recurso para a sua vida. E eu quero dizer a você que nesta noite, talvez seu vizinho está vivendo isso, do lado da sua casa, e você não tem coragem de falar para ele que você tem a solução para a vida dele. Talvez no seu trabalho, você conhece alguém que precisa de um milagre na vida dele, e você conhece quem é o dono do milagre, você não tem coragem de falar para ele.
Mas nessa noite, o Espírito Santo vai despertar um povo aqui neste lugar para anunciar: há uma solução. Há uma solução nesta última hora, aonde tudo está terminado. Ele chega e transforma aquilo que é a morte em vida, aquilo que é a destruição em alegria, porque Ele tem poder para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode deter. Talvez você sabe de alguém que está nos últimos dias vivendo ali até mesmo uma enfermidade. Você pode dizer a ele que é alguém que pode curar aquela enfermidade, porque você falar em nome de Jesus, Jesus pode curar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder. Este nome tem poder. Meus irmãos, passou ali o samaritano, e o samaritano olhou de longe. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós vemos as pessoas caminhando para o inferno, porque quem não tem Cristo estão caminhando para o lago de fogo. Você sabia disso? Aquelas pessoas que não têm Jesus, elas estão condenadas. Porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você não tem coragem de falar. Como aquele samaritano, você olha a pessoa consumida nas drogas, na boca de fumo. Você vê uma família, o casamento acabando, você não tem coragem de dizer: Jesus pode restaurar, Jesus pode transformar, Jesus pode libertar, porque Ele tem poder, porque um dia eu estava completamente distante dEle, e Ele veio até mim e transformou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você faz como aquele samaritano, como aquele sacerdote que é pastor, conhece, mas quando vê, ele olha e diz assim: isso não é problema meu, isso não é do meu interesse. Mas nesta noite o Espírito Santo, eu estou profetizando sobre a igreja, sobre a minha vida. Deus vai transformar isso aqui nos nossos corações. Nós não seremos religiosos, mas nós seremos pregadores verdadeiros da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois passa o levita, aquele, né, como hoje o diácono, né, Vanderlúcio, nosso cooperador Renan, nossos músicos, né? Da mesma forma ele olha aquele homem e diz assim: o problema não é meu. Ele caiu assim, também morto, porque ele mereceu. Ele estava onde não devia estar. Ele procurou as coisas erradas. Você sempre tem uma resposta para não falar de Jesus, mas Jesus conhece e sabe. E no dia do juízo, Deus vai falar com você, querido, vai falar comigo. Você deixa de lado e diz assim: Ele procurou com suas próprias mãos. Jesus quer despertar um povo aqui para anunciar o grande amor de Cristo. Mas a palavra diz: e aquele homem estava ali, meio morto. Cristiano, meio morto, tem condições de levantar? Hein? Tem mais? Não. Ele não tinha condições de levantar. Ele viu a esperança no sacerdote. Ele viu a esperança no levita, dizendo: esses homens são de Deus, vão me ajudar. Mas ele ficou jogado. Ele ficou prostrado do jeito que estava. Ninguém foi até ele para o ajudar. Nesta noite, essa palavra está falando com você aqui. Você precisa de mudar algumas situações, meus irmãos. Você não pode ser como aquele sacerdote. Você não pode ser como aquele levita. Você precisa aprender com Jesus aqui nesta noite. Mas a palavra diz que veio o bom samaritano. E a palavra diz que ele olhou para aquele homem. Se você não aprender aqui nessa noite isso, que você está aqui nos ouvindo, você que está aqui na igreja, você não vai mudar a sua vida. Ele olhou para aquele homem
Sabe o que a palavra diz? Ele moveu de compaixão por aquele homem. Você não entendeu isso não, meu irmão? O seu coração tem que mover de compaixão pelo próximo. Você precisa aprender a amar o próximo. Mas o próximo não é como, né? O meu amigo que está ali nos assistindo. É muito fácil eu amar a vida dele. É muito fácil eu estender a mão para ele. Mas o próximo aqui é aquele que você não conhece. Aquele que você nunca viu. É esse que Jesus está falando. Que você tem que amar a ele como ele fosse o seu irmão. Amém, meus irmãos? E Jesus nesta noite está nos ensinando isso aqui. Neste culto, nesta hora. Aprenda a ter compaixão. A sentir que o outro está sentindo. E estender a sua mão para ele. E a palavra diz que aquele homem tinha azeite e vinho. Quem tem azeite e vinho tem compaixão, louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu irmão, quem tem azeite e vinho tem compaixão. Você nessa noite precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Você precisa se encher da palavra de Deus para ter compaixão por aqueles que precisam ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele bom samaritano estava passando ali. Este bom samaritano representa Jesus. Jesus está passando aqui nesta noite para ter compaixão de você, querido. Talvez seu casamento está destruído. Talvez seu filho está distante do Senhor. Mas nessa noite Jesus chegou para transformar a sua sorte. Amém, meus irmãos? Jericó é lugar de recomeço. Jericó é lugar de recomeço. Talvez a sua jornada foi terrível. Talvez você passou por tudo até aqui. Talvez você passou pelas drogas. Talvez você passou pelas bebidas, pelas prostituições. Você viveu uma vida de destruição até aqui. E você não encontrou alegria, você não encontrou paz. Tudo, o início foi tudo de mal a pior. Como o meu início foi de mal a pior. Mas um dia, o bom samaritano me encontrou e mudou toda a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, o bom samaritano vai mudar a história aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa como foi o seu início, importa como será o seu fim. Eu quero profetizar nesta noite, o seu fim será glorioso. Sabe por quê? Porque você teve um encontro com um bom samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. E este bom samaritano, ele não só tomou este homem, ele pegou e colocou na sua cavalgadura, levou até a estalagem, cuidou dele. Não só um dia, dois, mas cuidou dele todos os dias que ele viveu aqui nessa terra. Jesus nessa noite quer fazer um compromisso com você. Ele quer ir não só aqui neste culto visitar o seu coração, te dar uma bênção, te transformar, mas ele quer fazer um convite como fez com Zaqueu. Eu quero agora morar na tua casa, Zaqueu. Me convida para fazer parte da sua vida e você vai viver a glória todos os dias na sua casa, na sua família, e a sua casa vai ser a casa aonde eu vou estar morando. Louvado seja o nome do Senhor. Como aquele carcereiro, a salvação não só veio até você, mas veio também sobre a sua casa. Será salvo tu e toda a sua família. Todo aquele que você ama, o samaritano vai salvar. Todo aquele que você tem orado, o samaritano vai operar um milagre. Não desista. Esta palavra é para você aqui nesta noite. Não desista. Deus vai salvar o seu marido. Deus vai salvar a sua esposa. Deus vai salvar o seu filho. Quem crê nisso nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia! Porque o bom samaritano tem vinho. O bom samaritano tem azeite. E nesta noite, Jesus quer transferir para você aquilo que é a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, não deixe de levar Jesus para a sua casa.
Ele está aqui nessa noite para operar um grande milagre sobre a sua vida. Jericó, lugar de recomeço. Lugar onde Jesus encontrou Zaqueu, onde Jesus encontrou o cego de Jericó. É onde Jesus está te marcando um encontro aqui nessa noite, para transformar a sua vida. O cego agora vê. Zaqueu agora anda com Jesus. Raabe, o primeiro encontro lá em Jericó foi com Raabe. Jesus ia destruir as muralhas de Jericó. Jesus ia destruir aquele povo. Mas ali, uma mulher, ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com a salvação. E a palavra diz que aquelas muralhas caíram ao 7º dia. Quando trocaram as buzinas, toda a muralha caiu por terra e todo aquele povo morreu. Mas aonde estava Raabe e a sua família, havia um cordão de fio de escarlate, um cordão vermelho, uma corda vermelha. E ali não houve destruição. E assim nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Se o sangue de Jesus estiver sobre a sua casa, se o sangue de Jesus estiver sobre a sua vida, não haverá destruição. Sabe por quê? Haverá vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é tempo de você receber uma bênção. Vamos ficar de pé nessa hora. Hoje é tempo de você reconciliar. Talvez seu início foi terrível, mas eu profetizo na sua vida, a partir de hoje, a sua vida será uma vida de vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.